Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso vídeo aqui, né, da parte de cálculo técnico, né, envolvendo aí a parte de mecanismo, né, e aí nesse caso é o segundo vídeo, né, a segunda parte desse cálculo, né. No último vídeo a gente explicou a questão do contexto referente à velocidade, né, o qual o mecanismo vai ter que desempenhar, e a gente fez exatamente aqui as conversões, né, referentes a esse elemento. Agora a gente vai para o cálculo final, né? E aí qualquer coisa é só observar no card aqui, vai aparecer a primeira parte desse vídeo, tá bom? Bom, então voltando aqui ao assunto. No último vídeo a gente fez a conversão da velocidade mínima e da velocidade máxima, né, do sistema, né? A gente pegou aqui a indicação do passo, né, já estava aqui descrito. E agora a gente precisa converter essas informações para RPM. O que é que a gente precisa ficar atento? Dá um zoom aqui. Toda vez que esse motor ele der um giro, né, uma revolução, uma rotação, a gente vai ter um deslocamento linear de 2,5 milímetros. Ele deu um giro desse valor. E aí é bem fácil fazer agora a análise, porque a gente precisa atingir na relação da velocidade máxima 200 milímetros por segundo. 200 milímetros por segundo. Ou seja, a gente primeiro faz essa aplicação, né, faz essa aplicação levando em consideração esse deslocamento aqui. Porque basicamente o que acontece? Imagina que essa reta aqui ela tenha 200 milímetros. E essa outra aqui, essa menor, ela tenha 2,5 milímetros. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Se você precisa atingir 200 milímetros de deslocamento linear, e para cada giro, o deslocamento que você vai ter de 2,5 milímetros, para você ficar exatamente na mesma base, vai ser só dividir 200 milímetros por 2,5, que você vai saber a quantidade de giros para atingir os 200 milímetros. Né? Aí, no caso, não falando especificamente da velocidade, mas para atingir os 200 milímetros. Né? Então, nesse caso aqui, vou até deixar aqui abaixo da velocidade mínima, você vai pegar os 200 milímetros, né, e dividir por 2,5 milímetros. Eu vou colocar aqui entre parênteses, né, que seria barra, revolução. Né? Então, giro. Ou seja, 200 milímetros, 200 dividido por 2,5 vai dar 80. Então, a gente precisa de 80 giros para que esse motor ele atinja 200 milímetros. 80 giros para que ele atinja 200 milímetros. Aí o que é que acontece? E aí no caso a gente pode fazer já ação por segundo, né? Ou seja, a gente teria 80 giros por segundo, né? E converter aí para 3.000, converter para a relação por 1 minuto, né? Que seria a quantidade de giros em 1 minuto, né? Fazer uma relação proporcional, 80 giros por segundo, quantos giros seriam ali em 1 minuto, né? Que é o parâmetro para você fazer a indicação no inversor de frequência, que seria RPM. Né? Então a gente precisaria de 80 giros em 1 segundo para atingir exatamente o deslocamento de 200 milímetros. Né? Ou fazer uma relação ali também proporcional, levando em consideração só a quantidade de giros, né, para atingir 200 milímetros em 200 milímetros para 80 giros, né, em 1 segundo, e a quantidade de giros, né, levando em consideração quanto ele teria de deslocamento atingindo ali 1 minuto. Né. Eu vou fazer dessa forma aqui. A gente vai ter 80 RPS, né, 80 rotações por segundo, que é o que a gente quer saber, e convertendo ali para RPM. Né. Então, no caso, se a gente tem 80 giros em 1 segundo, né, 80 giros em 1 segundo, né, quantos giros a gente vai ter em 1 minuto? Né? Ou seja, a gente está falando ali de 1 minuto, 60 segundos. Né? Então a gente vai ter, né, proporcionalmente 80 multiplicado por 60. Né? E aí a gente vai chegar à relação da RPM. 80 multiplicado por 60 vai dar 4.800 RPM. Né? Ou seja, 4.800 RPM seria a rotação mínima para ser parametrizada
no motor para ele atingir a velocidade de deslocamento do mecanismo de 200 mm por segundo, que é a mesma coisa de 0,2 metros por segundo. Né? Então, eu vou copiar do jeito que está aqui, manter aqui o mesmo parâmetro, para a gente fazer aqui o último cálculo. Né? Deixa eu deixar aqui mais próximo. Então, aqui está a velocidade máxima. Velocidade máxima aqui, deixar aqui marcado de vermelho. E aqui também. Então, a gente tem a velocidade mínima, né? Chegou aqui na relação da rotação indicada, né? Nesse caso aí 4.800 RPM. Agora eu vou só alterar aqui os valores, né? Aqui não vai ser 200, aqui vai ser 600, né? Então vai ter 600 dividido por 2,5 vai dar 240, né? Ou seja, a gente vai precisar de 240 giros, né? 240 giros em 1 segundo, né? Ou seja, daria 240 RPS, né? E aí no caso a gente teria 240 multiplicado por 60 para chegar aí à relação da rotação que deveria ser desempenhada, né, nesse sistema para atingir essa velocidade, que daria uma rotação de 14.400 RPM, né, 14.400 RPM. Então, um valor alto aí de rotação, né, uma situação como essa aí, você teria que normalmente utilizar um multiplicador de velocidade, né, associado ali ao motor, e fazer o cálculo, né, referente lá à relação da proporção da rotação para atingir lá o parâmetro, ou de fato algum sistema que venha a desempenhar esse tipo de rotação, tá bom? Então é isso, né? Tá aqui a indicação do cálculo, né? Então 4.800 RPM, né? Levando em consideração o passo de 2,5 milímetros, a gente vai atingir ali 0,2 metros por segundo, 14.400 RPM, né? Com a mesma relação do passo, né? De 2,5 milímetros para atingir a velocidade de 0,6 metros por segundo, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue, ajude aí o canal a se fortalecer, acesse nossa aba lá, comunidade, né? Onde tem uns quiz lá para você testar seu conhecimento. Valeu!